fazer todo o site, tá ligado? E são 3 Ele vai páginas. ficar focado só na Suzana. 80%, porque ele vai ter que gerenciar 4 equipes, mano. A equipe de UX, os desenvolvedores, a equipe de conteúdo. Ah, mano, então. E a gente pegou esse trampo mais pelo budget mesmo, para dar uma respirada financeira. Legal, legal. Que bom, que bom. Galera, vamos lá. O foco desse papo aqui, junto com a galera do grupo, ele vai funcionar como uma mentoria, tá? Vai trazer um pouco da minha expertise no dia a dia, como profissional de marketing, como profissional que está aprendendo cada dia mais trabalhar com dados. Então, eu acho que o foco aqui eu, de fato, ajudar vocês a resolverem problemas. O foco do grupo todo é esse, né? É ajudar cada um a resolver algum problema relacionado à parte de aquisição hoje, ou a parte toda do funil pirata ali, que vocês estão trabalhando, etc. Então, assim, como a galera ainda está entrando, eu acho que é bacana a gente aproveitar enquanto a gente está em menos gente, para a gente já começar esse papo, né? Porque assim, é muito fácil eu ficar apresentando uma parada para vocês, e vocês vão ficar vendo, vão ficar ouvindo, e na verdade, no fim, eu acho que eu não vou conseguir ajudar em muita coisa. Então, assim, o que é bacana vai servir como uma mentoria gratuita mesmo, e a proposta perguntem aquilo que vocês têm dificuldade hoje no business. Então, se algum de vocês está com algum desafio em relação à escala ou em relação ao trabalho com algum Não, cliente, tô falando contigo. tá? O que vocês têm feito em relação a isso? Oi, Simone, tudo bem? Simone? Eu vou pedir para... Oi? Alguém falou alguma coisa? Guys, ó, quem não estiver falando, eu vou pedir para deixar no mute, tá? Para não prejudicar aqui. Então, assim, eu vou abrir agora, né? Todo mundo entende aqui, eu e o Palma, a gente trabalha hoje com o Growth Labs, né? O nosso trabalho no total é capacitação de equipes, então a gente chega na empresa e a gente capacita o time de marketing, ou o time de vendas, ou o time de CS, e ajuda a melhorar as skills da equipe e também ajuda de forma estratégica. Então, assim, eu vou começar a abrir para perguntas, assim, quem quiser perguntar, dá um sinalzinho no vídeo de ok aí, e aí eu seleciono e a gente começa a mentoria, tá? A ideia é que eu fale desde a parte de dados até o marketing mesmo, o Palma está aqui também, o Palma pode auxiliar, mas o que eu quero, o foco desse papo hoje é que vocês saiam daqui com alguma coisa meio que já para resolver, sabe? Algum problema, algum desafio, e a gente vai trabalhar aqui para tentar entender. Obviamente, eu vou pedir para nem todo mundo se estender tanto, porque tem bastante gente, então eu quero que todo mundo fale, eu quero que todo mundo tenha espaço, tá? Então é isso. Quem quer começar a perguntar aí alguma coisa relacionada a dados, growth ou marketing e desafio do dia a dia para eu poder direcionar e a gente começar a perguntar isso. Felipe, posso só interromper aqui rapidinho? Diga. Cara, eu entendo que seja muito legal se a gente conseguir focar em dados hoje. Vamos separar isso até para a galera poder tirar dúvidas de dados e a gente faz outras. Eu vou falar. Eu só tô querendo abrir para entender o contexto, entendeu? Porque não adianta eu falar de dados, sendo que talvez eu não tenha uma equipe, uma galera totalmente nivelada para falar disso, né? Então, assim, eu vou abordar dados, eu vou falar de data analytics e tal, mas a ideia é que vocês perguntem coisas relacionadas a isso, tá? Então, quem quiser começar, pode começar. Vai lá, galera. Opa, beleza, galera? Boa noite. Boa noite. Tranquilo? Legal, então. Eu estou numa operação aqui, pessoal, em que a grande dificuldade é atingir o lead, entendeu? É fazer ele iniciar o primeiro contato
e esse primeiro contato ele só pode acontecer se o próprio decisor, né, que no caso é um reitor, só para você se posicionar. Então a gente tentou uma abordagem via telefone, etc. Agora a gente iniciou um processo de criar uma nova página que vai sair aí no dia 8. Dentro dessa página a gente vai colocar um diagnóstico onde a gente pretende fazer com que os próprios reitores ou o núcleo de empregabilidade, né, as pessoas que se interessam por essa área, façam autodiagnóstico, desse autodiagnóstico recebam um feedback e nisso a gente vai coletando esses leads, né? Só que a gente está com pouco recurso, etc. Eu queria entender o que daria para fazer além disso, com pouco recurso, utilizando essa questão de inbound e de prospecção online mesmo, para que a gente consiga resolver esse problema de aquisição de leads, né? Então, uma das coisas que estão relacionadas a dados hoje, né, é o ponto assim, quem está dependente da parte de outbound está meio que ferrado agora por causa de toda essa lei que está surgindo e vai rolar, né? A questão qual que é o teu público, o Marcelo? O nosso público são instituições de ensino particulares. E, no caso, o setor de empregabilidade, que é o setor que cuida do desenvolvimento profissional do aluno e que possa fazer com que ele faça a universidade, pague o curso, né, e consiga um emprego. No exterior, é muito comum as universidades terem esses números. Opa, o meu aluno começou aqui, ele conseguiu um emprego na empresa tal, chamado controle de egressos. E aqui no Brasil isso é muito novo. Então, o único player que concorre conosco é uma empresa americana, que é comercializada aqui no Brasil pelo Grupo A. Então, eles não têm um approach muito pessoal ainda, eles têm poucas, meia dúzia de empresas, de universidades hoje que trabalham com eles. E nós estamos com a Estácio, por exemplo. Então, o produto é muito bom, ele tem uma aderência muito boa, ele resolve muito problema. Porém, o setor de empregabilidade, ele não entende que pode ter uma plataforma que resolva várias coisas, que linke com a parte de estágio. Então, eu preciso atingir o reitor para que ele diga, você vai lá e fale com o Marcelo para entender do que ele está falando. Perfeito. Cara, o ponto quando a gente fala de dados para prospecção e etc., primeiro que o teu ICP é um ICP muito específico, né? Porque nem todo mundo, aliás, nem toda faculdade tem um setor exclusivo. Galera, eu só vou pedir para quem não estiver falando, deixar mutado, tá? O microfone mutado. Então, assim, tem um ponto muito específico que é de entender aonde essa galera tá e se toda faculdade tem esse setor de empregabilidade, né? Toda faculdade particular tem esse setor de empregabilidade. Na verdade, não, é 8 ou 80. Ou ela tem e é extremamente desenvolvido e já tem alguns mecanismos nesse sentido, ou desenvolvendo algo próprio, ou com parceria com essa empresa que eu estou comentando, ou então ela realmente é totalmente negligente nesse sentido. O único caminho que ela faz é ter um banco de dados de oportunidades que o próprio aluno vai lá e se cadastra. Tá. Cara, um caminho que eu faria, né, e aí a gente saindo totalmente do escopo, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas hoje eu costumo dizer que comunidades e grupos no Facebook são a nova fanpage, né? Então, assim, uma coisa que eu faria para ir diferente desse trabalho, às vezes que é só de LinkedIn ou de anúncio, porque, na verdade, o anúncio eu não sei se ele funciona muito bem para vocês hoje. Mas eu vejo que é o seguinte, cara, uma forma de você chegar e descobrir se a empresa tem, se a faculdade tem esse setor, por exemplo, tem muitos grupos no Facebook de formandos, manja? De galera que está começando, que está organizando grupo para se formar na faculdade e etc. Então, talvez uma forma de penetrar esses grupos e começar a conversar com essa galera, né? Seria um trabalho talvez um pouco mais qualitativo. Por enquanto, o Facebook ainda não oferece anúncio dentro de grupos. Seria algo bacana para vocês se existisse, né? Agora, sim, tem alguns pontos importantes, né, para entender. Se você está trabalhando com uma rede de faculdades particulares, você tem o mapa dessas faculdades aí, certo? Você já chegou a mapear essas faculdades aqui no Brasil todo? Sim, tem o IMEC, né? Então, todas elas estão listadas, etc. Isso é bem simples. Cara, o que eu faria, tá? Tem uma ferramenta, deixa eu compartilhar minha tela aqui,
que eu até estava mostrando para o Bruno ontem, né? Tem uma ferramenta que chama... Eu não sei se você fez isso no modo muito qualitativo, né? Mas tem uma ferramenta que se chama BotSol, tá? Essa ferramenta, BotSol, ele é um crawler de Google Maps, tá? Então, o que acontece? Você vai colocar lá, faculdade particular São Paulo, né? Você vai usar uma query de Google Docs e você vai mapear tudo isso. O que eu faria, tá? Eu faria um mapeamento de todas essas faculdades nos raios que são alvo para você. Eu pegaria todos os tops ou todos os endereços e subiria como um lookalike no Facebook. Obviamente tem que ter um tamanho ok de informações de endereços, né? Para você conseguir subir um lookalike, para ele ter um mínimo de audiência ali, para ele trabalhar dentro daqueles raios, daqueles endereços. Por quê? Eu não sei se você faz isso, tá? Mas eu tô dando uma ideia, uma opção. Você começaria a fazer um awareness de cada faculdade. É como se você conseguisse segmentar os anúncios para rodar em cima de cada localidade. E aí, muito provavelmente, obviamente, alunos, professores, gestores, diretores seriam atingidos. E aí entra um ponto de você começar a entender se você tem um público-alvo, o teu público-alvo ou o teu decisor interagindo em algum desses anúncios. Eu não sei se faz sentido, mas seria talvez um caminho que eu iria, né? Eu veria todo o mapa de faculdades que eu tenho para atingir no Brasil, que não devem ser poucas, deve ser bastante, e aí eu faria uma estratégia de localização com os anúncios, com o lookalike no Facebook, obviamente, talvez, trabalhando um awareness ou trabalhando uma prova social em cima daqueles raios. Mais uma vez, vai ser um pouco abrangente um anúncio em cima de cada localidade, mas pode funcionar. Então, eu não sei o que você acha, se você acha que poderia funcionar, se você poderia colocar isso como uma hipótese ou um experimento. Na verdade, eu digo que eu vou botar em prática, porque eu estava realmente pensando nessa questão de anúncio e não tinha muita noção de que eu iria fazer, cara. Uhum. E aí isso fez muito sentido. Eu posso realmente jogar pela localidade e otimizando aos poucos, vendo resultado, etc. Posso fazer um adendo, Felipe? Oi? Quem é? Posso fazer um adendo, é o Gu? Pode, Gu. Eu rodei, Marcelo, Marcelo, né? Eu rodei esse experimento, que quando eu entrei na conta, quando eu entrei na Digitalos, eu entrei para atender uma única conta, que era uma startup que a maior startup que a gente atende hoje, e eu comecei a perceber, né, que existia o nosso público, ele só fazia o tratamento em certos hospitais, que eram esses hospitais mais particulares. E, cara, você vai atingir muita gente, porque o que acontece? O Facebook, ele vai pegar pessoas que passou em frente desse hospital às vezes, né? Então ele vai abranger. Mas vamos dizer que ele vai dar um certo nível de assertividade aí, de, sei lá, uns 30% do seu público. Mas já é uma coisa, a gente fez exatamente o que o Felipe falou. Pegamos os conteúdos de fundo de funil do blog e pegamos alguns vídeos depoimentos de alguns clientes da empresa e começamos a rodar campanha de awareness para elas ali, com os conteúdos. E aí, conforme elas fossem entrando no site, a gente já está guiando já para ir cada vez mais afunilando, né? Mas eu só quis fazer esse adendo mesmo em cima do... Perfeito. Então, o ponto é, e aí quando a gente fala de dados, né? Isso é uma forma da gente usar os dados de uma forma inteligente hoje para tentar facilitar um pouco de quais são os caminhos que a gente tem, né? Porque assim, ok, é mais fácil tentar esse tipo de decisor dentro do LinkedIn, pode ser mais fácil, de fato. Só que isso vai começar a se restringir cada vez mais, né? O BotSol, ele usa uma API do Google Maps, né? Ele é gratuito. Aliás, quem quiser a versão Pro, eu tenho o código aqui, eu posso passar para usar, só para quem realmente for usar, tá?
Porque ele dá, além da localização, ele dá CEP, ele dá site, ele dá e-mail também, se ele achar o e-mail, e ele dá as avaliações que estão dentro do Google também. E aí, o que acontece? É uma gama de dados que a gente tem, né? Pô, cara, são dados ricos, a gente às vezes consegue mapear até faculdades além, no seu caso, faculdades além do que você tinha mapeado. Então, você consegue também crescer a tua base. Mas o ponto, sempre que a gente se pergunta, é, pô, o que a gente faz com esses dados? Né? A gente não vai poder ficar mandando spam o resto da vida. Então, a gente usa de forma inteligente, né? Então, a gente começa a entender como que a gente consegue trabalhar. Eu abri aqui o blog do John Loomer, eu não sei se todos conhecem esse cara. Para mim, ele é um dos caras mais picas de Facebook, até mais que o Dennis Wu. O cara é muito bom. Ele, assim, é muito bom porque assim, ele vai numa vertente muito diferente, né, de uso do Facebook. Por exemplo, ele tem uma parada que ele que propagou, e a gente só conhece por causa dele, que ele começou a fazer, que é o de interação no Facebook, né? Então, aquele lance que todo mundo já viu, né? Beleza, a pessoa passou por um anúncio, ela engajou, o anúncio é um vídeo, ela engajou naquele anúncio por mais de 5, 10 segundos, aí ela começa a receber um outro tipo de anúncio, e por aí vai. Você vai criando pontos, né? Você vai criando um funil de engajamento com essa pessoa dentro do Facebook, dependendo do nível de interação que ela teve com cada anúncio. Então, uma coisa que você pode fazer, Marcelo, é pegar essa ferramenta, fazer todo o mapeamento das faculdades ali que são interessantes para você, tá? Obviamente, se você quiser, também você pode colocar o site, né, no Google Sheets, por exemplo. Deixa eu abrir aqui. Você pode fazer um split do nome, né, da faculdade. Isso é uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, no Photop, quando eu queria mapear escolas de fotografia, tá? Então, o que eu fazia? Eu usava o Botsol, aí eu extraía todas as escolas que tinham naquele raio, em São Paulo, escola de fotografia, pegava só o nome, e aí eu usava esse complemento do Sheets aqui, chamado LinkedIn Prospector, tá? Esse add-on aqui, ele é do... Quer ver? Ele é de um russo, filho da mãe. O cara é muito bom. E ele fica desenvolvendo... tem no growthpack.co, né? Aqui, growthpack.co. Eu vou mandar aqui no... Cadê? Opa, aqui. Calma aí que sumiu a minha barra. Oi, achei. Então, eu vou mandar aqui no bate-papo o link. Tá? Então, o que acontece? Aqui, esse carinha do GrowthPack, ele é um russo. Eu comprei esse add-on aqui há 1 ano e meio atrás. Ele nem conhecia esse site. E eu conheci esse cara nesse grupo aqui, ó, que eu recomendo que vocês participem, que é o B2B, se eu não me engano, B2B Marketers e Founders. Eu conheci esse cara aqui, que é do Ricardo, que é um gringo também. O Andrei e o Ricardo são 2 caras, cada um founder de uma empresa, né? E aí é um grupo mega ativo, e esse russo estava aqui direto, postando várias coisas, até o Ricardo direto posta aqui playbook de golfe e tal, que ele vai montando. Então é um dos poucos grupos que tem mais profundidade, eles vão além dos hacks, entendeu? Ele tem profundidade em estratégia e tática. Então eu descobri esse cara aqui, e o que acontece? O que você pode fazer? Você pode colocar aqui, faculdade, né? Estácio. Opa, não aqui, você vai pôr aqui, faculdade Estácio, né? E você vai pôr, por exemplo, gestor, tá? É um exemplo, tá? E você vai falar para ele buscar. Então, ele vai começar a dar os gestores da Estácio aqui, né? Rodrigo Lira, gestor de unidade, bababá. Então, você consegue
automatizar e melhorar em muito a inteligência em relação a dados, porque você consegue, ó, legal, puxei todas as faculdades que eu tenho a possibilidade de penetração aqui no Brasil, beleza. Peguei essas faculdades, esses dados, joguei dentro de um Google Sheets, ok? Primeiro ponto, beleza. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas faculdades, fazer um split, eu não sei se todo mundo aqui tem expertise com Excel, o Google Sheets, mas split é basicamente você cortar a informação ali, a linha, e jogar ela para uma outra coluna, né? E você usar aquela informação de forma separada. Então, no caso, você pode fazer um split para puxar só nome de faculdade, e aqui, nessa ferramentinha de Deus, você pode colocar o nome, né, de todas as empresas que você quer puxar, e o nome, o título do LinkedIn. E aí você consegue fazer uma comparação de quantas faculdades você fechou e de quantas pessoas estão no LinkedIn dessas faculdades. E aí você consegue ver, não, faculdades dos locais X, Y, PTO não estão no LinkedIn. Agora, faculdades de cidades maiores, tal, eu tenho gestores, eu tenho professores no LinkedIn. E aí, você consegue começar a montar uma inteligência ali de dados para a tua tomada de decisão, né? O dado, nesse ponto, ele não pode ser um fim, ele é um meio. Que nem a gente conversou no meetup passado, a gente usa o dado, a gente não é mais data-driven. Nós, profissionais de marketing, somos data-informed. Nós trabalhamos com dados para sermos informados daquilo que devemos fazer. Não tomar a decisão por ele só e ponto, acabou. Ele é um direcionamento para onde a gente tem que ir. Então, só aqui, nesse escopo que eu te dei, Marcelo, você tem uma série de possibilidades para trabalhar. Desde prováveis LinkedIn Ads, que não é muito barato fazer LinkedIn Ads, mas pode ser que, dependendo das faculdades, estratégias e número de pessoas que estão lá dentro, você tenha algum retorno. Ou, se não tiver muita acurácia de informações relacionadas a LinkedIn, você pode focar só no Facebook. Faz sentido para você ou para vocês? Cara, fez muito, achei muito massa esse complemento do Sheets e principalmente essa questão de conseguir mapear o perfil da IES também, né? Se tá no LinkedIn, se não tá, e essa questão de anúncios, cara. Obrigadão, velho, vou botar em prática aí, pode ter certeza que no início de setembro eu te dou um feedback aí sobre o que aconteceu aí dessa brincadeira aí. Legal demais, cara. Valeu, Legal. cara, obrigado mesmo. É nóis, cara. Todo ponto, o legal é que assim, né? O que eu gosto muito de falar, e eu e o Palma, a gente conversa bastante sobre isso, é que às vezes a gente tem ferramentas demais, né? Aí a gente vê muita gente trabalhando com as mesmas ferramentas, né? Os mesmos hacks, mas o ponto é talvez, acho que vale a pena a gente sentar e mapear todas as possibilidades que a gente tem hoje relacionada à ferramenta, dados, e depois tentar trabalhar uma estratégia em cima, né? Porque senão a nossa mentalidade, a gente fica só focado numa coisa que a gente acha que só aquilo vai dar certo. Por exemplo, outbound. Cara, quem fica só focado em outbound tem um grande problema e uma grande chance em ficar muito para trás, né? Porque, olha só, eu passei várias possibilidades, a gente conversou sobre várias possibilidades de dados, e no caso aqui a gente tem chance de conseguir ser muito mais assertivo do que o outbound, por exemplo. A gente tem chance de gerar um impacto muito maior do que, muito provavelmente, disparar spam, tá? Então, é legal, a gente sempre, a proposta, né, do grupo e da comunidade é justamente essa, a gente ter essas conversas e esses direcionamentos para que a gente consiga ir por outros caminhos e, cara, desse caminho que eu te passei, Marcelo, com certeza você vai ter outras ideias que vão ser ainda melhores e aí a gente vai poder ir amadurecendo cada vez mais isso, né? Próxima pergunta aí de quem está com algum desafio massa, tanto relacionado a dados, para estratégia, e o que você enxerga que eu poderia ajudar. Então, o Marcelão já respondi aqui. Próxima pessoa, tá aberto aí. Sem medo de ser feliz, galera.
Pode ser relacionado, Se ninguém vai, eu vou, hein? pode ser relacionado a negócio, tá? Pode ser relacionado a dados para negócio, para aquisição, ativação, retenção. Pode ser relacionado a dados para posicionamento de marca pessoal. Tem bastante coisa legal que dá para falar, né? Então, mandei bala aí. Ô, Felipe, é Felipe, né? Isso. Me fala uma coisa, como vocês estão pensando? Eu estava olhando hoje aquelas ferramentas tipo SimilarTech, essas tools, para configurar pessoas que têm tecnologias implementadas em site, que podem ser tecnologias concorrentes da qual eu vendo. Ferramenta aqui, o Build With. Eu estava olhando o SimilarTech, né? Tá, essa é uma delas também, tá? Legal, depois você me passa, depois eu pego por escrito. E estava pensando isso como uma primeira etapa do funil de outbound, para ajudar a filtrar melhor os leads que eu vou abordar, porque eu prefiro abordar leads de ferramentas de concorrentes direto, entendeu? Uhum. Cara, você pode, mais uma vez, igual, eu abri aqui o Build e ele me deu uma série de empresas que usam o Organizer. Eu nem sei que ferramenta é essa, mas só abri de exemplo aqui, né? Cara, você pode fazer isso, tá? Não, assim, eu não tô demonizando o outbound, tá, galera? O que eu tô falando de além do outbound, a gente conseguir achar outros caminhos. Você pode usar o Build With ou o SimilarTech para puxar essas empresas. Então, no caso aqui, por exemplo, né, dá um nome de um concorrente aí, de alguém aí, um concorrente que vocês querem foder, vocês estão de saco cheio. Pega o Zendesk aí. Zendesk, tá bom, vamos lá, Zendesk. Por exemplo, você quer saber o que o Zendesk usa, né? Então, você, por exemplo, você presta, no caso, eu vou me colocar, eu presto serviço para empresas similares ao Zendesk, tá? E, na verdade, eu quero saber se, além do Zendesk, outras empresas também usam o Optimize, que é uma ferramenta de experimentação, né? Então, eu quero saber quem mais usa. Então, eu tô vendo que o JobScore usa, tá, e vamos dizer que eu tenho uma ferramenta similar ao Optimizely, né? E aí eu quero atingir toda essa galera com o outbound. A gente pode fazer, o que você pode fazer é usar, eu não sei se o Data Miner vai funcionar aqui para esse caso, mas no caso você pode usar o Data Miner ou o Grepster, né? No caso, eu gosto de usar o Grepster porque eu consigo clicar aqui nos elementos e ele já me puxa. Ele já me puxa os sites e aí eu posso colocar a localização, o tamanho, né? E aí eu pego todas as informações que são mais importantes para mim. E aí eu extraio isso para um Google Sheets e aí você pode usar um Snowview da vida para extrair isso. O que acontece, tá? Aliás, um Snowview da vida para extrair os e-mails, né? Agora, o que acontece? Toda a diferença tá no teu pitch no outbound, entendeu? Você pode usar, mas assim, de forma mais qualitativa, entendeu? O que está acontecendo? Qual que é o problema do outbound hoje que tá todo mundo puto, tá? Entende que se você for atender, se for disparar para uma empresa grande, para uma empresa que tem pitch com você, mas ela tem uma grande visibilidade, imagina que todos os seus concorrentes estão fazendo a mesma coisa com essa empresa, entendeu? Cara, tá um barulhinho chato aí, eu não sei de quem que é. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Está um barulhinho chato. Bom, ok. Então, assim, tem um ponto que é entender, né? Cara, ok, será que esse cliente que eu estou querendo prospectar, esse provável cliente, ele também está sendo bombardeado por outbound, por mensagens, por e-mails? Provavelmente sim, com certeza, tá? Por quê? Por experiência própria, isso já aconteceu comigo. Né? Eu mandar, isso foi pro cara da Flapper, e essa startup aqui, Flapper, se eu não me engano, Fly Flapper, que é um Uber de avião fretado, manja?
E aí, se eu não me engano, quando eu estava com a Go Growth ainda, eu não estava com o Growth Labs, né? Eu tinha uma outra empresa e tal. Eu extraí o e-mail desse cara, né? Estudei o negócio dele, extraí o e-mail do cara e mandei uma copy, né? Eu nem sei se eu tenho essa copy ainda, mas eu consigo puxar se eu tiver lá o e-mail ainda. Mas eu mandei e o cara, sabe o que o cara me respondeu? O cara me respondeu assim, ó, me tira dessa sua lista de cadência aí que eu já tô cansado de receber informação, e-mail assim. Então, o Ricardo chegou e procrastinou. Então, assim, tem esse ponto, né, de você se diferenciar, né? E aí não está tão relacionado, assim, tá tudo, no fim tudo está relacionado a dados, né? No fim tudo está relacionado a como que você usa a intuição para você fazer uma espécie de experimentação mental. Eu até falei isso esses dias no LinkedIn, que tem coisas que a gente não consegue experimentar fisicamente, mas a gente consegue supor, né? Então essas suposições, elas são importantes para a nossa tomada de decisão. Porque, cara, se você sai pegando um monte de empresa que todo mundo está trabalhando a mesma comunicação e disparando o mesmo tipo de e-mail com o mesmo template de copy que você vai puxar lá de um Hamper da vida, nada contra o Hamper, gosto do Ricardo, mas você vai puxar os 10 templates que funcionam para cold e-mail, né? Que eles têm aqui, que são os templates que foram extraídos do livro Receita Previsível. Aí, beleza. Você pega isso daqui, monta um e-mail contextualizado a partir disso daqui e dispara. Cara, o cara vai estar recebendo, já vai ter recebido 10, 15 outros e-mails iguais. Então, você tem que ter uma forma de se diferenciar. No sábado passado, né, eu sei que teve gente que estava lá, mas que vai ouvir a mesma coisa. No sábado passado, a gente mostrou como a gente conseguia se diferenciar. E aí eu acho que tem um ponto que vale o Palma agregar um valor nisso, explicar um pouquinho do que a gente fez com o cliente nessa questão de cold e-mail. O que o Palma quer falar sobre isso? E aí a gente pode discutir em cima disso. Se o Palma estiver aí, né? Tô sim. Então, eu não sei Correndo que eu tava só ouvindo, peraí. Tá. Então, assim, você consegue compartilhar? Aliás, não compartilhar não. Eu vou só abrir, só para mostrar aqui, vou abrir a apresentação que eu dei lá no Google, e lá no Google eu mostrei esse caso aqui, né? Como a gente via que estava todo mundo disparando o mesmo tipo de code e-mail, a gente tem que ter uma forma de diferenciar, certo? Como que era essa forma? Como que eu uso, o Palma pensou, cara, como que eu uso, a gente usa aqui criatividade para conseguir se diferenciar dentro do e-mail do cara. E aí veio a ideia de usar uma ferramenta chamada Lemlist. Eu não sei, o Gustavo acho que já usou essa ferramenta, né, Gu? Foi, junto com o George. Tá. Como que vocês usaram ela? Cara, eu meio que participei da parte do processo criativo da Copa. Quem executou foi o George. Acho que ele poderia dar um pouco mais de embasamento. O George está por aí? Seria legal ele falar também. Não, o George falou que não ia conseguir vir, porque a mãe dele não... Poxa, é verdade, ele mandou mensagem. Ele ficou famoso, gente. Ele ficou famoso. Então, mas o seguinte, ó, por exemplo, tá? Eu sei que isso pode parecer idiota, pode parecer batido, tá? Beleza. Como que a gente consegue se diferenciar de um cold e-mail? Cara, mensagem contextualizada, contexto com o cliente, e essa ferramenta, ela permite a gente usar a variável first name, company name, numa imagem, por exemplo. Então, o que o Palma fez? O Palma deu a louca, foi no Starbucks, pegou os copos e colocou o nome, o first name, que era o nome que ia taguear do cliente, e o nome do Anderson. E a cópia era assim, ó, tudo bem? Eu comprei aqui 2 cafés pra gente tomar e eu tô esperando você pra nossa reunião, porque a sua empresa foi selecionada para a nossa consultoria gratuita, tá? Então, isso é um dos exemplos, tá? Do que você pode trabalhar. Obviamente, se alguém tiver... Guga, você já fez alguma coisa diferente em Code e-mail que você queira compartilhar também? Eu sei que você é um cara que usa bastante essas ferramentas. Cara, eu fiz sim.
eu fiz meio que pedindo ajuda, cara. Eu gerei no final do ano passado e um dos e-mails que eu não abri no case, que o cliente não me permitiu, foi mais ou menos pedindo ajuda dele. Pra que eu pensei? Eu falei assim, cara, todo mundo tá atacando o cliente, todo mundo tá colocando, tá querendo quer vender. Eu falei, eu vou pedir ajuda. Então eu fui num contexto meio de que tava precisando da ajuda daquela pessoa. E, enfim, eu não vou abrir o contexto aqui, porque realmente foi o único e-mail que esse cara me proibiu de abrir. Mas eu me posicionei meio... enfim, cara, foi pedindo ajuda. Então eu vou acabar contando aqui o que eu fiz. Mas eu pensei dessa forma que você está falando aí, cara. Muita gente tá atacando, tava copiando, né? Então o Hamper, os caras da Outbound Go lá, então, os caras dando vários templates, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. E por que eu precisava fazer algo diferente? Porque era um mercado financeiro, cara. Eu não ia conseguir atenção de gerentes de bancos facilmente. Falei, então eu vou numa pegada de ajuda. E funcionou, cara. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Isso tudo está relacionado a dado, tá? Quando a gente fala de dado, a gente não está falando do dado bruto, do número. A gente está falando, cara, de como que a gente consegue usar a nossa percepção e os dados, supor que tenhamos dados, né? Mesmo quando a gente não tem, talvez, né? A gente usar um pouco desse lado da experimentação mental, que é um modelo... Pois tá um barulho de microfone foda aqui. Eu não sei de barulho bem ruinzinho. Também estava ouvindo aqui. Quem for aí, fala aí que a gente vai fazer uma vaquinha para comprar um microfone novo. Então, assim, o que acontece? A gente tem esses dados, a gente tem essas possibilidades, e, cara, o que acontece? Não adianta a gente ter dado se a gente não tem criatividade, tá? E eu acho que esse é um ponto muito importante, que esse movimento que a gente está tentando fazer acontecer, ele tem, acho que uma das principais missões de andar com vocês é trazer um pouco e aguçar um pouco esse lado criativo. Caralho, tá chato. Marcelo, eu acho que é o Marcelo, cara. Porque assim, ó, todo mundo que estiver com ele aberto, com o microfone aberto, fecha agora, por gentileza, para cada um falar uma vez. Cadê? Quem mais tá com o microfone aberto? Todo mundo fechou? Vamos ver agora se tem... Vamos ver agora. Porque às vezes pode ser eu, né? E eu tô xingando o Marcelo aqui. Então, assim, um ponto muito importante desse movimento é trazer um pouco dessa criatividade, tá? Então, ó, isso tudo a gente usou, deixa eu ver lá no papo, parou, quem que era? Agora parou. Quem que era? Eu vou dar um supetão na cara. Marcelo, Mr. Marcelo. Galera, faz bullying com ele no chat aí. Então, assim, bacana, né? Mais uma vez, Outbound não vai ser mais um caminho tão viável. O próprio Palma estava comentando comigo, cara, a gente precisa falar mais sobre LGPD num futuro próximo, né? Então, assim, foram dados, né? Supostamente dados que a gente trouxe aqui, e esses dados eles surgiram como? Cara, de jogar na mesa ideias, possibilidades. Entender, mais uma vez, que dado não é um número bruto. O dado, eles são ideias jogadas na mesa também, e de como a gente usa isso para conseguir nortear as nossas ações, tá? Por exemplo, essa foi uma das respostas que o Palma teve no disparo de e-mail lá, tá? Então, assim, quem que foi que perguntou mesmo? Que eu já esqueci o nome. Opa, fui eu, JP, João Paulo. JP. Então, assim, eu não sei se responde um pouco, te ajuda um pouco, né? Mas todo ponto tá assim, ó. Quando você é ruído, quando você faz o que todo mundo faz, isso é uma coisa que a gente finca bastante aqui no Growth Labs, quando você faz o que todo mundo faz, você tá no mesmo ruído, você tá na mesma bolha. Isso que a gente fez aqui, o que o Lemlist mostra lá? O Lemlist mostra um cara segurando uma folha sulfite com o nome do cara. A gente poderia ter feito a mesma coisa que o Lemlist deu de ideia? Poderia. Mas, cara, quantas pessoas estão pegando o mesmo exemplo? Agora,
O Palma viu a possibilidade de, beleza, eu vou dar um pulo no Starbucks, vou gastar R$15 para comprar 2 moca, vou tirar uma foto e eu vou taguear o cara aqui e eu vou fazer uma parada mega humanizada, porque isso vai diferenciar a gente de todo o resto. Agora, você vai pegar isso que eu fiz com o Palma e vai replicar? Não. Agora, a ideia aqui para você tá dada, para você entender aonde você consegue se diferenciar dentro dessa estratégia. Perfeito? Não, show de bola, Felipe. Adorei a explicação, cara. O que eu tava pensando era fazer um pré-warm-up de disparo de e-mail via rede social. Então, usar um LinkedIn Helper ou usar um Ducksolp, alguma coisa do tipo para fazer um warm-up primeiro da base, gerando valor, fazendo uma abordagem bem amigão mesmo, tipo, tô fazendo um evento, tô fazendo alguma coisa. Só toma cuidado, hein, João Paulo? Toma muito cuidado, cara. Mas só toma muito cuidado, porque eu não sei se você tá acompanhando, mas o LinkedIn tá pegando tudo, cara. Pegando tudo. Não, eu tomei uns knocks na cabeça aí essa semana. Eu tava rodando o Ducksolp junto com o Snove ao mesmo tempo e deu uma azedada. Aí eu fiquei uns 10 dias aí azedo sem acesso. Então, o que acontece? Cara, não é mais uma boa ideia, na minha opinião, tá? Isso não vai dar mais para fazer, tá? A coisa estreitou mesmo. Por quê? Tem um monte, assim, um pouco, tá? A galera acha que a gente tá querendo chegar com marketing científico para substituir a galera que faz growth, etc. Mas não é isso, tá? Por quê não é isso? Porque o que aconteceu com a galera do growth hacking, com a galera dos hacks de vendas ou hacks de marketing? Chegou um monte de filho da puta fazendo isso no LinkedIn da forma completamente errada. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo do meu LinkedIn do que eu recebi anteontem e foi uma automação. E foi uma automação porca, bem porca, tá? Vou pegar aqui. Ó, eu não sei se o Carlos está aqui no grupo, mas ó, eu me conecto com ele usa um LinkedIn Helper para falar, ok, obrigado pela conexão, sou o Carlos, gerente de contas da Itaú, com mais de 500 integrações, realizou mais de... Ele monitora e criação, usuários AD, Linux, banco de dados, firewalls, nisso só você só paga apenas o que utilizar, paga eventos por segundo gerados, vírgula no lugar errado. Podemos te apresentar a solução via conferência? Cara, pelo amor de Deus, como que um cara seta uma copy longa dessa, já querendo me empurrar um produto goela abaixo, sendo que eu nem sou o público-alvo dele? Agora, imagina o que uma galera gigantesca não tá recebendo. Manja, de porcaria, ou de copy sem contexto. Uma coisa, essa ideia, JP, é muito legal de, fazer um warm-up, né, mandar uma mensagem ali, criando um contexto básico, né, só de, vamos conectar aí, vamos agregar valor e tal, porque você não está querendo vender nada de primeiro. Beleza, você está fazendo isso certo, né? Mas o que acontece? Exatamente, cansei de ler já na primeira fase. O que acontece? A maioria tá fazendo essa merda aqui, né? Fê, acho que é legal mostrar também o loop infinito pra galera. Pode ser interessante, você tem na apresentação aí. Não, eu entro... abre aí no seu e apresenta já. Então, só para finalizar essa questão de outbound, por exemplo, tem uma outra ferramenta aqui, que é o Resumed Word, tá? O que acontece? Você pode fazer o download do PDF dos teus prospects no LinkedIn, tá? Você não precisa fazer isso de forma manual, você pode usar um Phantom Buster da vida para fazer o download de PDF dos currículos de cada perfil. E aí você pode subir esses PDFs aqui e ele vai começar a te dar algumas informações, tá? Por exemplo, aqui, lá no Google, eu até mostrei, até gravei um videozinho mostrando, né? Basicamente... Essa apresentação está disponível para download? Oi? Essa apresentação está disponível para download que vocês fizeram? Eu já mandei, eu mandei ela aqui no grupo. Eu mandei ela aqui em cima, tem o link dela aqui, ó.
docs.people, tá? Então, é uma ferramenta que você consegue subir o PDF e você consegue extrair outros dados ali que são importantes para você, tá? Cara, isso dá para usar para o Caramba 4, tá? Tanto para você ter insight de como que aquele influencer, quais são as pontuações de currículo, do resumo dele em relação ao LinkedIn. Então, você não precisa ficar olhando bloco por bloco no LinkedIn. Ele vai te dar uma pontuação de cada área, de cada área do perfil dele dentro do LinkedIn e etc, né? Palma, você tá aí? Cadê Palma? Palma foi jantar. Eu ia abrir o loop infinito aqui, mas na hora que ele voltar, eu mostro. Então, o que acontece? Pode falar. Oi, fofo. Então, assim... Vou mostrar. Eu tô te escutando. Vai lá. Para essa questão de outbound, né, a gente tem esse ponto. Outro ponto que a gente trabalha para nortear essas ações, e aí a gente vai finalizar isso para ir para a próxima pergunta, tá? Que eu acho que tem mais gente para perguntar. Para nortear as nossas ações de vendas, hoje a gente usa o loop infinito, tá? E o Palma vai explicar um pouquinho mais, porque é importante todo mundo entender o que a gente está trabalhando como conceito de visualização de jornada do cliente e etc. para vendas e como que a gente atrela dados a isso. Então pode falar aí, Paulo. Cara, basicamente, o que a gente colocou aí como loop infinito, pode colocar o outro aí, Fê, com as setinhas, mas ele é uma coisa bem simples, tá? Alguns conceitos que a gente acabou misturando, eu não sei se vocês estão familiarizados com o funil de métricas piratas, mas ele cabe aqui dentro e tem mais passos. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o Hourglass, que é uma maneira de visualização também de dados da Dutch State Marketing. Mas, assim, a gente fez uma coisa que conseguisse englobar vários momentos e que a gente entende que funciona, porque se repete, tá? Então, tudo começa lá onde a gente tem o target aí, que é o know. É conhecer. Todo relacionamento, você precisa conhecer, assim, toda compra para acontecer, primeiro o cara tem que te conhecer. Ele tem que saber que você existe. O que é isso? É awareness, tá? Ele tem que gostar, ele tem que engajar, ele tem que se interessar. Engajar é curtir, é comentar, é compartilhar, entendeu? É engajamento. E não é só rede social. É quando o cara visita o teu site também, ele te conhece, ele gosta daquilo que ele viu. E, por fim, confiança, que é o trust. Cara, sem confiança não tem jeito de alguém comprar de você. O cara não vai jogar dinheiro em você simplesmente porque você tem olhos verdes, entende? Ele tem que confiar em você. Quando a gente coloca isso para funcionar, a gente vê que é uma sequência lógica, ela é muito próxima também do que tem, do que a gente vê ali no funil de métricas piratas. Óbvio, a gente incluiu o awareness ali dentro do funil. Quando a gente usava o funil de métricas piratas, a gente incluía o awareness nele, porque ele consegue, ao menos, dar um pouco mais de amplitude para aquilo que a gente faz. Não é tudo que a gente faz que é marketing direto, tá? E como que a gente vai escolher o que é marketing direto e o que não é marketing direto? A gente vai olhar o caso é caso. Mas se o cara não te conhece, ele não vai comprar de você. Se ele não gosta de você, ele não vai comprar de você. Se ele não confia em você, ele não vai comprar de você. E logo depois, tem outros momentos. Né? O cara vem para fazer o teste, para experimentar. Depois ele faz a compra. Depois ele referencia. O que é referenciar? O cara é o boca a boca. O cara falar para outro amiguinho, né? Aqui, você pode usar. E isso vai funcionar para você. Isso é legal. E depois ele permanecer ali. Isso é muito importante também. E depois que o cara permanece, não é o suficiente. Que aí tem um negócio que a gente chama de growth expansion, tá? Que é a expansão da tua base. Quando você trabalha principalmente com canais, e aí isso acaba fazendo mais sentido, mas também faz sentido se você trabalha com qualquer outro tipo de coisa. O que é a expansão ali? Que acontece depois do permanecer. É quando a gente volta para o começo, volta para o know, para o conhecer. É quando a gente começa a oferecer outros produtos. E essa pessoa, por isso que a gente usa o loop, porque aquilo tudo volta. Volta no slide anterior, Fê. Porque aquilo tudo acaba voltando.
Então, quando a gente começa a olhar, beleza, o cara conheceu, ele gostou, ele confiou, ele experimentou, ele comprou, ele referenciou e ele ficou. E não acaba aí. Então, de novo, ele conheceu, ele gostou, a nova opção que você ofereceu para ele confiou, ele experimentou, ele comprou, referenciou. E isso tudo continua voltando, é um loop infinito por conta disso, ele não para. Enquanto você tiver o cliente na base, você vai querer vender mais para ele, oferecer mais coisas, aumentar o ticket médio dele, e isso acaba facilitando bastante. Total. É uma maneira de ver, de ter uma compreensão em relação a como a gente lida com esses caras. Mas um ponto que é importante, até porque a gente está falando de começo, aí seria o topo de funil, né? A gente está falando de aquisição, ninguém gosta de receber spam. Ninguém gosta. Exato. Se o cara não te conhece, você chega simplesmente e joga na lata alguma coisa para ele fazer, o cara não vai fazer, né? Pô, e aí, beleza? Tudo bom? Compra um negócio aqui de mim. Cara, isso é quase... Assina esse contrato de 12 meses. Se você tem agência, né? Provavelmente é isso. Assina esse contrato de 12 meses aqui. Cara, calma, eu não te conheço. Exato. Né? Isso é pedir a pessoa em casamento, velho. Então, a gente tem que ter consciência de que demora mais tempo para ter acesso ao coração do cara. Né? Exatamente. E até tem um ponto importante aqui, eu sei que alguns já ouviram o Palma falar sobre isso, mas eu acho só importante reforçar, tá? Quando a gente fala de marketing científico, a gente fala de dados, cara, tudo volta para o começo, tudo volta para levantamento de hipótese, para análise de dados e para experimentação. Isso não é uma metodologia única, isso está atrelado ao nosso dia a dia como profissional de marketing e também no marketing. Isso está atrelado a gente não pular etapas, né? Então, eu não vou falar sobre esse livro, mas para quem quiser ler, o Palma já falou bastante, a gente costuma falar dele bastante, mas só para a gente não perder tanto tempo. Quem quiser comprar esse livro, ou ler esse livro, ele é bem bacana, né? Que ele fala de todos os passos que estão relacionados hoje à comunicação humana para humana, né? Que tem passos, né? Então, olho no olho, né? Olho no corpo, olho no olho, né? Então, tem alguns pontos interessantes para ler e entender que mesmo no relacionamento, né? Tete a tete, tem etapas que a gente não pode pular. A mesma coisa no marketing. Tá respondido, JP? JP morreu aí. Beleza. Próxima pergunta aí de quem tem algum desafio bacana relacionado a marketing ou dados. Pode ser... O Bruno Cabreira tá aí? Bruneira? Acho que não, né? Eu vi ele entrando, mas deve ter saído. Perguntar? Não, o Bruno Cabreira não tá. Guga, pode perguntar aí. Oi, Felipe, é a Paula. Posso fazer uma pergunta? Oi, Paula. Então eu vou deixar primeiro a Paula, ou Guga, porque... As damas, né? Exatamente. Vamos lá, manda bala. Bom, muito massa. Entrei no grupo há pouco tempo. Se vocês puderem compartilhar essa apresentação comigo, eu achei muito top. Eu já compartilhei lá no chat, eu não sei se todos conseguem... Eu entrei há pouco tempo. No grupo. Tá, e você não consegue ver, né? Quem entrou não consegue ver. Tá, beleza. Valeu. Então, minha pergunta é assim, eu queria identificar empresas que utilizam SAP. Eu vi que você tem um hackzinho ali que no site da empresa, você sabe a tecnologia que ela usa. Existe alguma forma de descobrir? Cara, eu não sei se aparece no BidWilf. Me fala uma empresa que usa SAP. É porque SAP é ERP, né? Eu não vou conseguir pegar. Eu não vou conseguir pegar. É difícil pra caramba, né? Assim, e aí o cara me pediu para achar um determinado B2 lá, o módulo dentro do SAP. Eu falei, isso aí é louco. Tem um cara que trabalha em ERP aqui, o Bruno, ele pode falar. Eu acho que o Bruno já tentou pesquisar alguma coisa assim, né, Bruno? Cara, não sei se você me permite compartilhar uma coisa aí, Fê. Diga. Mas eu tive que fazer uma coisa muito parecida lá na Superlógica. Boa. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha um desafio, assim, foi decretada a guerra a um outro concorrente, tá? E aí a gente tinha o desafio de encontrar os clientes desse concorrente para poder atingir a base. Exatamente isso. E como era RP também, eu comecei a buscar algumas ferramentas. E eu lembro que eu tinha conseguido encontrar, só que assim, eu descobri que existia uma área do cliente que ficava dentro do site
de cada um desses caras, entende? Então, os clientes tinham uma área do cliente dentro do site deles para o cliente deles usarem. Ah, tá. De repente, se você encontrar alguma coisa nesse sentido, o cara vai ter essa informação lá. O que eu achei é alguma coisa assim, consultorias, né, de SAP, e eles colocam lá nossos clientes. Aí, alguma coisa assim. Não. Mas é meia código, dúzia que eles publicam, não são todos. Não, código mesmo, entende? Isso era código lá, porque a área do cliente era desse ERP concorrente nosso, essa área do cliente, ela ficava no site para o cliente do cliente usar. Pô, legal. Então, o site do cara, ele ia lá e ele acessava para conseguir visualizar a conta dele. Os dados dele estavam dentro do ERP, no fim das contas. Então, a gente começou a fazer uma caça, uma varredura. Eu encontrei... Você consegue dar um exemplo de uma empresa que usa esse concorrente aí? Não, empresa que usa SAP, não consegui nada. Não, o Palma dá um exemplo de uma empresa. Só eu só acho meio chato falar o nome, entendeu? Dá outra empresa. Porra, eu não sei se as outras têm. Faz de conta que nem era essa. Faz de conta que você não era essa. Não nada. Essa é a parte da gravação que eu vou cortar. Chato. Não, é chato pra caralho isso. Porque, assim, era guerra, entendeu? Era guerra. E aí, os caras estavam tentando tirar cliente da gente, cliente da Superlógica, a gente estava falando, não, então tá bom, decretou guerra, e a gente vai atrás. Mas não é muito legal. Ó, de repente, dá uma olhadinha. Pô, deu o caminho. Tá vendo? Você tem alguns clientes, se você tem alguns clientes que você já sabe quem são, vasculhe os sites deles. Porque deve ter um pedacinho de código lá relacionado a SAP. Alguma coisa é capaz de ter. Me fala de alguém que usa... No próprio site do SAP, por exemplo, eles devem ter uma parte de nossos clientes. Então, ó, você pega meia dúzia de clientes e começa a procurar. E faz uma busca lá. Dá uma olhadinha aí, Fê. Vê se você encontra clientes da SAP. Porque aí depois você só faz um crawl na internet mesmo e busca todo mundo que tiver. E aí tem algumas ferramentas que você simplesmente faz a busca, você encontra o nome, o telefone, o e-mail, o site, e aí você joga isso numa planilha e toca a vida, entendeu? Aí fica bem facinho de conseguir atacar. Nesse caso aí, se você tiver um dev, igual o Grupo Águia... Peraí que tem ferramenta de graça também. Grupo Águia Branca. Vamos ver aqui. No caso, você entraria e você clicaria em inspecionar, né? E você vai... É isso, Palma? É isso, inspecionar elementos, exatamente. Tá, mas aí você teria que ir na área de cliente, né? Tem que procurar e ver se tem a área de cliente dele aí. Porque alguma coisa ele deve estar ligado. Eu digo por quê? Porque a SAP, tanto quanto a Superlógica, eles têm a área que vai ter que entrar com a parte financeira e muitas vezes eles fazem esse tipo de integração. As consultorias fazem integração, entende? Então, de repente, isso você consegue encontrar... parceiros, no caso, tem a área de parceiros dentro do site, é mais ou menos isso. Exatamente, a área de parceiros. Alguma coisa nesse sentido, quando você fizer uma busca, você vai acabar encontrando alguma coisa. Mas tem que entrar e tem que... De verdade, isso leva um tempinho para você conseguir encontrar, aí você encontra um padrão. Qual que é a ferramenta que ela pode... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro o nome da ferramenta que eu usei. Mas... Espera um pouquinho, só que eu já acho aqui uma ferramenta e eu falo o nome dela para você. Show, beleza. Enquanto o Palma acha, ele coloca aqui no chat. E aí, Paula, você vê se você consegue usar a ferramenta e você vai dando um toque pra gente lá no grupo. E a gente vai te ajudando e vai te guiando nisso pra gente descobrir também. E agora eu tô curioso. Eu também... Nossa, tá muito difícil, cara. Já tentei virar aqui. Eu imagino. Você tem ideia? O cara que me pediu isso, ele é programador. Pô, se você não tá conseguindo, quem sou eu? Programador e não teve a expertise, a criatividade. Não teve. Talvez se eu só falar essa ideia do Palma pra ele, ele fala, putz, não pensei nisso antes. Talvez ele consiga fazer. Só uma luzinha na cabeça, né? Tá bom, valeu. Obrigada. Paula, Guga, você ia perguntar algo? Já procura aqui e passo, tá? Sim. Cara, falando em dados, uma das dificuldades, como você disse,
é ter a criatividade para poder organizar esses dados e gerar insights, né? E estava estudando aquele curso que você recomendou para mim lá no Superlógica, e eu tô naquela questão da procrastinação, né? Comecei e devido à alta demanda de trabalho aqui, eu tive que dar uma pausa e focar no que realmente é E importante. não vai terminar. Não, eu vou terminar. Sim. Um curso super bacana, é meio complexo para quem não tem conhecimento mais técnico, porém... E, cara, eu queria entender, assim, o primeiro passo de você gerar um insight com os seus dados, o primeiro passo é organizar esses dados, né? E aí vem a questão de saber contar histórias com esses dados, que é o que você até comentou lá no Meetup. E eu queria entender, cara, qual que é o processo que você utiliza hoje para poder contar essas histórias? Como que você organiza, né, esses dados para um determinado objetivo, e qual processo você usa para gerar uma hipótese do storytelling, né? Não sei. Enfim, acho que a pergunta São duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, quando a gente fala de contar histórias, né? Tem esse paper aqui do Tableau que é bem bacana. Eu vou mandar para vocês todos lerem. Que ele basicamente explica o seguinte, cara. Não tem muito segredo. Deixa eu abrir no meu pocket aqui. Só um minuto, que aí fica mais fácil de explicar também. Quem usa o Pocket aí para salvar páginas, textos? Ninguém? Bacana, só eu. É bem legal, dá para criar um repositório. Então, ó, ele tem esse paper que é bem legal, ele não é tão longo, tá? Mas ele fala o seguinte, cara, quando você coloca um dashboard na frente do gestor, para ele aquilo são números, certo? E aí o que acontece? Ele usa aqui ele pega um conceito, um exemplo, na verdade, de terremoto, que é bem legal, né? Que ele fala o seguinte, né? Um pouco de drama em toda a história faz diferença, né? Então, o que acontece? Se você mostra deixa eu aumentar aqui a minha... Se você mostra essa imagem aqui, tá? Que tem um mapa, tem um ponto que está dizendo que ele tem 9% de magnitude do terremoto ali naquela cidade. Tá bombando o chat aí, hein? Tá. Então, e aí o que acontece? Você vê isso daqui e você fala, cara, o que você consegue contar a partir disso daqui, né? Cara, você vai falar, não, beleza, eu tô vendo que na cidade X pode ter um terremoto de 9.0, não sei o que, escala Richter, blá, 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 né? E aí aqui ele fala uma coisa que é bem interessante, né? Ele fala que quando a gente vai considerar os números no report ou na explicação dos dados, né? Esses números eles estão num dashboard. Só que antes da gente apresentar isso, a gente precisa entender a história que a gente conta a partir dele. Então, nesse caso, ele fala o seguinte, né? Ele tem aqui o dado, né, que é 131.824, ele tem um dado 4.0 e ele tem um outro dado que é 1973. Então, ele tem um dashboard que tem esses três dados. Então, o que ele faz? Ele pega e ele começa a contar uma história a partir disso, tá? Obviamente, eu não vou contar a história aqui agora, depois vocês podem ler esse paper, mas o ponto é você entender, eu vou até abrir aqui a minha apresentação de sábado, que eu ia falar um pouco sobre isso, mas acabou não dando tempo. Só um minutinho. Que vai ficar aqui dados e brand. Perfeito. Então aqui. Cadê? Aqui. Então, o que acontece, né? Beleza, não basta a gente ter um monte de dado. Então, primeira conta
o primeiro ponto para você levantar as informações é a partir dos dados que você tem. Obviamente, você tem que entender qual que é a qualidade dos dados que você tem, tá, Google? Porque não adianta você pegar um dashboard que tem um monte de dado todo perdido ali, você vai olhar aquilo e você não vai entender nada do que está acontecendo. Então, primeiro é você organizar esses dados, né? Entender o que é importante na visualização. E aí, um ponto que que o pessoal da Capra fala que é o infoxication, né? Que basicamente ok, a gente lida com um volume tão grande de dados que a gente não sabe o que fazer com ele. Então, vamos minimizar esse tanto de dados. Então, na sua estratégia de marketing hoje, se você trabalha com a fase de aquisição, na fase de aquisição, você vai levantar quais são as informações que você quer colher ali, que são importantes para você. Você não vai pegar todos os dados, você vai pegar só os dados que são importantes. Então, o processo é setup, né? O setup, o que acontece? É onde a gente entende o que foi configurado para extrair aquele dado e qual informação a gente está tendo. Então, a gente está vendo que a gente está perdendo cliente todo mês a partir desse dashboard. Beleza, a gente está vendo isso, né? Outro ponto, né? Tem o segundo lado. Só deixa eu arrumar aqui. Que deu aqui. Travou tudo pra mim. E aqui, que acabou a energia, eu tô roteando do celular e o notebook já tá indo pro pau. Boa, assim que eu gosto. Guerreiro. Agora foi. Tomara que ele me abandone. E, né, a gente tem o setup, que é primeiro colocar dentro desse dashboard, do dashboard os dados que a gente quer visualizar. Então, por exemplo, os dados que a gente quer visualizar são quantos clientes a gente está perdendo por mês. Então, qual que é a história que a gente conta, né, desses dados que a gente coloca lá em cima? Eu estou colocando dados de fricção da funcionalidade dentro do produto, eu estou colocando dados que me falam se o cliente está tendo muito erro na hora de clicar em algum elemento dentro do produto, por exemplo, se é um SaaS. Então, eu escolho essas informações e eu falo, então, galera, como vocês podem ver, aqui a gente vê que o cliente estava tentando acessar aquela feature, mas toda vez que ele estava clicando no elemento dessa feature, ele estava tendo problema. Então, o que aconteceu? Ele acabava saindo e voltando para a plataforma várias vezes, até o momento que ele acabou dando churn. Então, ponto, você levantou 3 dados onde você conseguiu contar uma história, obviamente você tem uma linha do tempo desses dados, né? E você consegue contar uma história a partir disso. E aí é onde a gente entra com o segundo ato, né? Que beleza, depois da configuração dos dados ideais para a gente visualizar a história num todo, até aqui, a gente entra para conseguir ajustar, né, algumas coisas para melhorar essa situação. Então, a gente entra nesse segundo ato, que é, ok, a gente fez experimentos para melhorar essa situação. Então, aí a gente conta uma história a partir desses experimentos. Terceiro ato. Então, se a gente usar o algoritmo para melhorar esse ponto, a gente consegue ter menos churn acontecendo mês a mês. Então, a gente fez um setup para contar uma história até ali, a gente trabalhou alguns experimentos para tentar melhorar aquela situação que estava acontecendo, e aí a gente chegou numa conclusão na resolução do problema. Então, a gente não tem só uma história contada do dashboard, a gente tem uma história contada de toda a jornada para resolver o problema. E aí, o ponto a gente faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, quando vocês abrem um Waze, vocês veem um mapinha ali. O Waze está te contando, quando aparece ali, no caso, o cap do policial, né? E tem um ícone de acidente. O Waze está te contando no detalhe o que está acontecendo? Não, ele não está contando no detalhe o que está acontecendo. O que você faz? Você acaba contando uma história. Então, você olha pro mapa aqui e você fala, putz, cara, tá com um puta trânsito porque ali na frente deve ter tido um acidente feio e a polícia tá ali, então o mapa tá me dando para eu cair à direita aqui, então eu vou chegar mais rápido passando ali pela Alameda Santos, né? No caso, eu tô em São Paulo, e por aí vai. Então, esse lance de data storytelling, a gente faz o tempo todo no dia a dia. O ponto aqui eu tenho dado estruturado para me contar uma história. Pensa se eu tivesse várias cores, né, vários azuizinhos nas ruas aqui,
e ele não tivesse me diferenciando a informação, eu não ia conseguir contar uma história. Ia ficar muito subjetivo, né? Então, o ponto do Data Storytelling é, para você conseguir contar uma história, você tem que estruturar esse dado. Para você estruturar esse dado, você tem que fazer o setup dele, né? Então, cara, o que é importante de eu coletar de dado para mim, né? No caso, agora, a gente está trabalhando com um cliente lá de BH, que a gente está nessa fase, né? A gente está arrumando a parte de analytics ali, mas, ok, eles têm dado pra caramba sendo gerado todo dia, só que não está estruturado, não está organizado. Então, a gente não tem uma história para contar, porque eles também não têm jornada, entendeu? A gente não consegue... A gente está montando a jornada deles agora. Então, tudo vai convergir pro como está estruturada a nossa jornada, né? Qual a história que essa jornada está contando e quais são os dados que eu setei dentro dessa jornada para me contar uma história ainda mais aprofundada lá na frente. Então, tem 3 pontos, sim. E esses 3 pontos são os mesmos pontos para se criar um roteiro de filme ou qualquer outra coisa. Então, ele tem primeiro ato, tem segundo ato e tem terceiro ato. E, no fim, aqui, quando a gente fala de Data Storytelling, a gente está falando de intuição mais lógica, mais fato, tá? Que é a mesma coisa que a gente aborda hoje em relação ao marketing científico, né? Marketing tem um lado da intuição e dados é um lado de descobrir padrão. É a mesma coisa aqui. Então, quando você está olhando o dado, você não está olhando ele de forma bruta. Você está supondo algumas coisas ali também, entendeu? Porque se você pega, por exemplo, o Airbnb, a VP de Data do Airbnb, ela fala o seguinte, cara, eu não vou ler os dados aqui e eu vou tomar uma decisão exata em cima desses dados. Porque eu não sei se esses dados estão atrelados ao propósito da estratégia ou ao propósito da empresa. Então, o que acontece? Eles são um caminho para entender o que está acontecendo. E a outra coisa é como você conta a história em cima desses dados. Tá? Então, isso é um exercício mesmo. Tá? O pessoal da Capra, que eu tenho acompanhado bastante, eu tenho conversado bastante com o Ricardo, que é um dos founders lá, é o cara que fez a campanha do Barack Obama em 2008, é um cara pouco pica, né? E assim, o que ele fala, cara, para a gente trabalhar com dados, a gente precisa desenvolver outras skills importantes. E uma dessas skills, ela está relacionada à parte de saber contar histórias. Então, você pensa, né, pô, para eu trabalhar com dado, eu não sabia que eu ia precisar aprender a contar uma história e estruturar uma história a partir de um monte de dados e não levar só esses dados em total consideração, né? Então, a gente precisa ter um balanço bacana disso para a gente conseguir trabalhar com os dados da forma bem estruturada e tomar boas decisões em cima disso, tá? Então, cara, não tem segredo. O segredo está na tua expertise em relação a estruturar dado. Isso está relacionado a como que está o teu Google Analytics. Tá? O Google Analytics já resolve 90% de todos os problemas. Tá? Se você não está gerando dado em formato quantitativo, você não precisa ir para um Power BI da vida. Você não precisa ir para um Metabase da vida. O Google Analytics já resolve todas as suas informações, mas tem um ponto de saber setar as informações no Google Analytics. Por exemplo, uma coisa que eu vejo pouca gente fazendo é setando um funil de meta ali no Google Analytics. Né? Seta um funil, pega a parte de... Eu tenho que sair. Né? Oi? Alô? Acho que travou. Então, basicamente é isso, tá, galera? Eu acho que ele caiu. Então, basicamente é isso. Ele está relacionado a entender um pouco mais esse ponto aí de estrutura de dados e por aí vai, tá? Galera, 21h15. Vamos lá. Vamos fazer uma rodada de perguntas aqui. Eu vou tentar responder rápido. Se alguém tem mais alguma pergunta, né? Eu acho que foi bem bacana. Não sei qual que é o feedback da galera que está só no ouvinte aí. Eu queria ouvir a galera que está só do lado ouvindo aí, que não perguntou, se está sendo bacana, se está sendo relevante, passar um pouco dessa
visão de estratégia, tática, dados. Show, Marlon. Massa. É muita coisa, né? Tá processando, é verdade, é muita coisa. E, de fato, cara, eu acho que tem muito mais coisa para falar, principalmente que vocês não ouvem as minhas conversas e as conversas do Palma aqui, mas eu acho que virou até um hábito aqui do Growth Labs, eu e o Palma, acho que semanalmente, religiosamente, a gente acaba passando 1h30, 2 horas conversando de forma aprofundada sobre, cara, como que a gente pode fazer um movimento foda? Como que a gente pode trabalhar de uma forma diferente, sabe? Pensar de forma estratégica diferente, pensar de forma tática diferente, né? Então, o Paulo, não consigo nem perguntar nada. Mas legal. Galera, vamos lá. Vamos fazer, só para a gente terminar, 21h30, 15 minutinhos aí, de roda de pergunta aí, perguntas rápidas, tá? Pode ser relacionado a curso, pode ser relacionado a marca pessoal, enfim, tá? Tá gravado sim. Eu vou pensar se eu mando para vocês, porque tem muito conteúdo bacana aqui, eu não sei. Não, brincadeira, eu vou mandar assim para todo mundo. Vou pedir só assim, né? Que esse conteúdo que é gerado com a gente, pra gente, que por enquanto seja consumido aqui pela nossa comunidade, né? Porque tem coisa que às vezes a gente fala relacionada a cliente ou relacionado à metodologia nossa que ainda não está no ar. Então aí peço para só quando eu mandar a gente manter entre a gente. Eu sei que às vezes isso não é possível, mas eu acredito no respeito de todo mundo aí. Vamos lá, perguntas rápidas. Bora lá. Show do milhão. Se alguém tiver, né? Quem falou que está com problema complexo? Quero fazer um MBA em dados e marketing. Você está dando aula, sugere ou endossa algum lugar? Cara, eu não sugiro nenhum MBA, nenhuma... Brincadeira, né? Que ele já acaba com o sonho. Cara, eu dou aula, eu sou professor do MBA de marketing da IEBS School. Mas a IEBS School, o MBA deles não é focado em dados, tá? É só focado em marketing mesmo. O Palma dá aula no MBA da Exanc também, mas eu não sei se é presencial ou EAD, mas o que eu indico, assim, tá? Presencial. Presencial, né? Mas só uma coisa, gente. Para que eu acho assim muito legal, tá? Para que você quer MBA, tá? Exatamente. Eu acho que é o ponto. Eu falo assim, eu vejo meu cunhado, tá? Ele não tinha faculdade, ele tinha curso, ele era químico, trabalhava como químico, mas ele tinha só aquele curso, né, que acontece no 2º grau, tal, que é profissionalizante. E chegou uma hora que a empresa, que era a Down AgroServices, chegou para ele e falou: cara, você precisa de uma faculdade, porque a gente quer subir você de cargo. Aí ele foi e fez a faculdade. Aí de novo chegaram para ele: cara, você precisa de um MBA para você subir de cargo. Aí ele foi lá, fez um MBA. Agora, você fazer o MBA e falar: pô, eu não sei muito, por exemplo. Peraí, quem faz MBA também não sabe muito não, cara. O cara não sai fazendo um monte de coisa, entendeu? Agora, o que você quer saber? O que você quer descobrir? O que você quer aprender que a faculdade vai te agregar? Eu não vejo hoje em dia, tá, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, um curso de faculdade ou de MBA ou pós-graduação sendo aquele negócio que vai ser o diferencial na prática. Ele pode ser na tua carreira, tá, para o seu currículo, mas na prática, cara, não sei. Talvez pelo networking pode ser legal. Eu vou passar a minha experiência. Eu não tenho nada contra quem fez faculdade. Não tenho nada contra. Acho que faculdade, para algumas áreas, é importante sim. Só que eu não tenho faculdade, tá, gente? Eu não tenho faculdade. E, assim... Cara, olha isso. Você não tem faculdade, você dá aula num MBA. No MBA. E eu terminei o colégio num supletivo e venci na vida. É isso aí. Estou vencendo na vida. Então, assim,
Acho que o ponto era, para mim, a educação formal, do jeito que ela é hoje, para mim sempre foi um problema, tá? Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu sou disléxico, eu tenho TDAH, eu sou daltônico, e, cara, qual que é a chance de um cara como eu conseguir dar certo em alguma coisa na vida? Então, assim, eu nunca consegui me encaixar nesses modelos educacionais, porque eu sempre fui muito hiperativo. Então, o que aconteceu? Eu acabei tendo que aprender o que eu gostava sozinho, né? O que eu fiz, acho que a única coisa que eu fiz foi ter entrado num técnico no Senac para aprender a programar. Isso foi uma das coisas mais legais, assim, front-end, né? HTMLzão. Acho que isso foi uma das coisas mais legais que me ajudam até hoje. Mas todo o resto, gente, foi autodidata, botando a mão na massa, né? Assim como o meu sócio, assim como outras pessoas que a gente conhece e que são boas hoje, né? O Palma tem faculdade, mas eu duvido que muito do que ele conseguiu fazer e vencer em relação à estratégia e dar resultado foi por causa da faculdade. Não tem porra nenhuma a ver com a faculdade, cara. Exatamente. Olha só, cara, você vai aprender essa merda toda na prática. E aí não tem escola melhor do que a vida, né? Quando você coloca isso para rodar, é igual o Felipe falou agora de programação. O que eu sei é um mínimo de HTML. Eu não sei programar. E eu sinto que isso me atrapalha. Então, até acho que era uma pergunta legal. Não sei se a galera toda aqui programa, mas, Felipe, você recomenda algum curso de programação, algum intensivão? Tem alguma coisa legal que você acha bacana? No meu site, eu montei uma biblioteca de dicas de cursos que vão desde marketing digital até a machine learning. São cursos que esses eu fiz, tá? Eu só não fiz o de marketing digital lá em cima, mas o resto, de prototipação para baixo, eu fiz, tá? E são cursos que são um pouquinho mais antigos, mas são bons, tá? Então, o que acontece? Para programação, eu indico que você pegue... Cara, YouTube é uma seara de tutorial, tá? Eu aprendi a fazer web scraping no YouTube, tá? Eu tô aprendendo estatística inferencial no YouTube, tá? Então, assim, se uma coisa que eu posso indicar não invista no MBA agora, tá? O que você pode fazer? Investir em participar de grupos funcionais como esse aqui. Por exemplo, eu posso indicar meetups do Nubank de Machine Learning e de como você vincula o marketing com eu falo disso depois. Renata, eu já te respondo. Então, assim, o ponto é você participar desses lugares igual o pessoal da Capra. Cara, o pessoal da Capra tá há 10 anos luz da gente aqui. Cara, a gente tá falando de abobrinha, os caras estão falando de abobrinha mutante lá na frente, tá ligado? Porque eles estão falando de analytics para VR, para realidade aumentada, enquanto a gente ainda está tentando instaurar uma cultura de dados no nosso mercado. E os caras já estão um pouco lá. Então, eu acho que um diferencial... Está brigando ainda para instalar Google Analytics na conta do cara, entendeu? Assim, de verdade, galera. De verdade. Se todo mundo é profissional de marketing aqui, e aí é um puxãozinho de orelha amigo, assim, é obrigação de todo mundo saber o mínimo de analytics, tá? Não precisa manjar da ferramenta, não precisa... Mas quando eu falo analytics, é análise num todo, tá? Cara, como eu consigo analisar mercado, como eu consigo analisar dados de negócios, dados de vendas, é o mínimo que todo mundo precisa saber. Porque se você não sabe, cara, você vai ser engolido. Porque, a gente tá em 2019 e tem coisa acontecendo, tem gente falando de data minimization, que é um novo conceito de dados depois da LGPD, da LGPD, que é a Lei Geral de Privacidade de Dados, que vai vir pós a lei daqui 2 anos. E a gente ainda está falando de outbound, entende? A gente ainda está falando de, vamos fazer hackzinho com outbound. Então, assim, todo mundo tem essa obrigação de estar muito atualizado e de estar participando de grupos funcionais, como o nosso. Tem o grupo da Nubank, tem o grupo do pessoal da Capra, né, por exemplo.
e por aí vai, né? A Renata perguntou como que vincula marketing com ciência de dados ou machine learning. Cara, vincula, assim, não é que vincula, ele já é intrínseco a marketing, tá? Se a gente fala de que marketing é a arte de descobrir a necessidade do outro, ciência de dados e machine learning são ferramentas e são tecnologias que me ajudam a entender cada vez mais o comportamento do outro. Então, antigamente, a gente não tinha isso, a gente trabalhava muito na intuição. Agora a gente tem essas tecnologias que ajudam a gente a conseguir dar um boost na nossa estratégia de marketing digital, né? Então, cara, tá completamente atrelado, tá totalmente intrínseco, tá? Eu diria que, assim, um profissional hoje que não sabe... só um minutinho. A minha esposa pedindo para eu pegar, mas ela vai ficar largada. Vamos lá. O profissional que não sabe trabalhar hoje, né, ou identificar essas tecnologias novas como uma ponte de aprendizado, por exemplo, tá? Só para terminar aqui, para deixar a cabeça de vocês estourando um pouquinho mais, tá? Aqui, tem essa ferramenta chamada Google Cloud Vision, tá? É uma ferramentinha do Google que ela serve para visualizar padrões em imagens, tá? Ela ainda está sendo desenvolvida, está embrionária, ela não está ainda fechada, tá? Mas o que acontece? Isso daqui é uma ferramenta de machine learning. O que acontece? Ela começa a ver padrões nas imagens, a máquina foi treinada para ver padrão. Então, se a imagem tem 2 ou 3 cachorros, aquele ele considera cachorro. Se a pessoa está falando no celular, né, ela está com a mão do microfone, ela pega o tamanho, que seria um smartphone, e ela fala que aquela foto tem um telefone. E aí, nesse caso, para você ter uma ideia, a gente pode usar o machine learning para tentar entender como que influenciadores trabalham no LinkedIn hoje. Por exemplo, né, se eu for pegar o Marco Gomes aqui, que é um cara super influente no LinkedIn, né, e eu vier aqui nas publicações dele, né, e dar um print, porque assim, lá no Google Cloud Vision, ele visualiza paisagem, né, paisagem ou foto de família, e ele começa a pegar esses padrões. Agora pensa, se eu posso usar essa ferramenta para fazer o seguinte, para tirar um print da tela aqui do Marco Gomes, tá? E aí eu tiro um print dessa tela aqui, e ela vai me dar as informações, né? Tem texto, tem imagem, certo? E aí, ok, eu dou um print aqui, capturar. Beleza. Aí eu venho aqui, pego a ferramentinha de Machine Learning do tio Google, e eu venho e eu subo essa imagem. Tá? Até aí, nada demais. Só que, ok, eu sou um profissional de marketing e eu atendo um cliente que é a empresa X. E essa empresa X trabalha com um baita influencer no LinkedIn. E eu preciso saber o seguinte, quais são o que os outros influencers, além desse influencer que é o meu cliente, estão fazendo. E como que eu consigo fazer o influencer, que é o meu cliente, se diferenciar dos outros influencers? Então, o que acontece? Eu posso usar essa ferramentinha para subir um print de um post dele, né? Nesse caso. E é óbvio que quando a gente quer mostrar as coisas, acaba demorando. Bom, foi. E aí o que acontece? Olha que do caramba. Ele está me falando aqui, né? Quais são as faces, né? As caras que tem na foto. Então ele identificou em verdinho aqui a imagem do Marco Gomes. E ele está falando que é uma imagem que tá ok, tá feliz, e por aí vai. Aqui em objeto, ele está falando que no post tem uma foto que tem um objeto que é uma pessoa. Olha que maluco. Ele conseguiu identificar que um cara que está numa moto aqui, que mais parece um alien, que está numa moto com um capacete, é uma pessoa.
esse cara é uma pessoa. Beleza, daí ok. Levels. Aí ele fala assim, ok, esse padrão, esse post ele tem um padrão. Ele tem texto, ele tem fonte, né? Na verdade, aí, no caso, eu não consigo entender direito o que ele fala em relação à fonte aqui. Não sei se é o padrão da fonte ou se é um tipo de fonte. Mas ele fala que o texto ele tem um padrão, tá? E aqui, ele consegue me falar... Então, olha aqui. Era aquele momento que os libertários têm razão. O uso da internet ficou pior com tanto aviso de uso de cookies, graças à exigência da GDPR e tal. Então, ele fala que esse tipo de post, ele tem um cunho de produto, tá? Então, ele tem um cunho de anúncio, né? E por aí vai. Então, eu consigo descobrir alguns padrões. Texto, ele faz bloco dos textos, ele monta bloco dos textos aqui. Cara, isso aqui é do caramba, porque a gente pode dividir em bloco toda a comunicação do influencer e criar alguma estratégia depois. No outro caso, aqui ele dá informação de cor. Outro ponto, ele me fala qual que é o tom do post. Se é um post com cunho medicinal, violento, racista, adulto, se é paródia, etc. e tal. Então, assim, obviamente, essa imagem aqui tá difícil de trabalhar, porque a gente tem uma imagem, tem outra imagem aqui embaixo, outra do lado direito, e tem um texto. Agora, se eu pego um texto inteiro e uma imagem, e eu vejo qual é o padrão, se ele só usa posts que tem várias imagens e texto curto, eu consigo identificar o padrão daquele influencer. E aí eu consigo fazer com que o meu cliente influencer consiga se diferenciar. Obviamente, você não vai ficar fazendo isso na formiguinha. O que você pode fazer? Pega ali aquela ferramentinha que eu passei do Growth Pack, extrai todo mundo que está com status influencer, né? Aqui, né? Vamos botar aqui, Top Voice, tá? Todo mundo que é Top Voice. Então, eu vou puxar todo mundo que é Top Voice. Ele vai me dar já aqui no... Opa! Vou pôr aqui LinkedIn Top Voice, vamos ver se ele puxa. Então, ele vai começar a me puxar todo mundo que é Top Voice, tá? Aí, ó. Na verdade, ele pediu a companhia, mas eu não consigo pôr a companhia. Mas, de qualquer forma, dá para usar para fazer extração disso, e aí você pega a API do Cloud Vision e você fala para ele que você quer que ele comece a extrair todos os posts do LinkedIn desses Top Voices, etc. Então, galera, para terminar, isso é um exemplo. Obviamente, não é uma coisa que está mega avançada do Google ainda. Agora, imagina o poder apocalíptico que isso pode ter daqui 100 anos, mas imagina o poder que para nós, profissionais de marketing, isso pode ter, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia de como usar a tecnologia, né, e de como a gente consegue trabalhar e usar ela, tá? Então é isso, valeu. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Pô, acho que, Fê, tem só um complemento aqui. A Renata estava falando que ela entendia, só que não via esse mercado dentro do marketing. Ela vê mais para processo, atendimento, previsão de problema. Eu acho assim, de verdade, tá, Renata? Essa visão eu acho que é muito limitada. A gente consegue fazer coisas hoje no marketing que são absurdas, absurdas. O Ricardo também fez uma pergunta, mas eu não vi. Cadê a pergunta dele? Não, eu não vi mesmo. Mas assim, dá para fazer coisas absurdas. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que a visão, ao menos a nossa visão dentro do Growth Labs, ela está muito relacionada ao todo, a jornada do consumidor, a jornada do cliente, e não a departamentos, tá? Quando a gente começa a pensar em departamentos, a gente começa a falar em silo. Quando a gente fala em silo, a gente está criando um problema muito grande, principalmente de comunicação. O que venda sabe, marketing não sabe, o que marketing sabe, o atendimento não sabe, ou o suporte, ou o CS não sabe. Isso é muito nocivo para o resultado final, que é o sucesso do cliente, que é o que a gente está buscando. Independente daquilo que estiver acontecendo, o sucesso do cliente sempre vai ser o objetivo final. E aí, Renata, eu acho que vai muito da maneira como a gente enxerga, porque a gente tem muitas possibilidades dentro do marketing, mas muitas mesmo. Hoje o Felipe até chegou a comentar uma delas que a gente usou,
Eu acho que a gente não entrou muito nesse mérito do que aconteceu, mas aquele e-mail, tá, não só por causa da imagem, tá, mas aquele e-mail teve uma média de abertura de 56%, taxa de abertura, tá? 3 mil pessoas recebendo aquele e-mail. Aliás, não era exatamente aquele, esse aí que você mostrou da consultoria, né? É outro, mas assim, 3 mil pessoas recebendo um e-mail super personalizado, super segmentado, né? E com taxa de abertura de 56%. Isso é o uso da tecnologia a nosso favor, porque a gente conseguiu entender e separou grupos para conseguir fazer o disparo. Exatamente. Então, assim, segmentação, né? Personalização, a mesma coisa, personaliza. Cara, vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Muito mesmo. Pra caramba. E assim, tanto é que hoje... Aproveitar a oportunidade. São ferramentas que o Fê está mostrando que a gente pode levar para a nossa realidade, tá? Adorou a filha. Obrigado, Ricardo. Essa aqui é a tranqueira da Laís. Exatamente, guys. Assim, obviamente, tá? É tudo muito novo, mas tem muita coisa que já dá para ser usada para gerar insight. Essa é uma delas, por exemplo, tá? Obviamente, conforme a coisa for evoluindo, a gente vai aprofundando aqui, eu vou experimentando, cada um de nós vai experimentando e a gente vai gerando valor e vai conversando. O Ricardo perguntou sobre a Capra, tá falando que tá querendo fazer um projeto para política e etc, né? Para prestar serviço para política, né? Cara, a ferramenta. A partir do ano que vem a coisa vai ser muito chata, insuportavelmente impossível para trabalhar com política, dados, para trabalhar com política, por causa de todos os problemas. Então, final de semana, eu recomendo que vocês assistam The Great Hacker no Netflix. É um documentário que saiu agora recentemente falando sobre toda a treta da Cambridge Analytica com o Facebook na estratégia do Trump lá. Então, o que acontece? Cara, ferramenta. Ferramenta para extração de dados tem de monte, ferramenta para análise de dados tem de monte. O que Brexit é top também. Mas o que acontece? Para a política, tem um contexto muito forte de você conseguir mapear a rua, mapear a localização onde o teu político está trabalhando. Palma trabalhou com muitas campanhas políticas. Ano passado, o Growth Labs atendeu um partido aqui de São Paulo, que eu não vou falar qual é, e a gente fez uma campanha política para eles, né? E, cara, o menor dos problemas era achar uma ferramenta. Tudo estava relacionado à parte tática e à comunicação que a gente ia trabalhar com o público-alvo daquele candidato. Obviamente, você pode usar dados para isso, né? Ver comportamento no Facebook e tal. Mas eu não sei se isso vai estar tão disponível nas próximas eleições, tá? Cara, a gente não pode dar assim, a gente pode falar por cima como que foi, acho que numa próxima, mas a gente não pode aprofundar tanto por causa de contrato pesado, assim. Mas, assim, uma coisa que eu posso te falar eu e o Palma quase enlouquecemos. Eu, Palma e o Heitor quase fomos para um manicômio, né? De tão louco que a gente ficou, de tanto trabalhar, de tanta bucha para resolver, de tanta coisa para lidar. Então, assim, se você está entrando nessa, boa sorte, né? Boa sorte. A gente provavelmente não vai pegar campanha política para ano que vem, eu posso falar provavelmente porque a gente já teve gente sondando a gente esse começo de ano, mas não sei se está dentro do nosso propósito e missão de empresa aí, mas a gente pode discutir e conversar mais depois, tá, galera? Fala não, aí de repente aparece uma proposta. Fala não, aí aparece uma puta proposta massa e aí a gente topa. Então eu não posso falar não, posso cuspir pra cima, né? Então é isso, guys. Obrigado, valeu, vocês são muito fodas, muito fodas. Mais da metade da galera que começou a participar tá continuando aqui. 1h30 de papo denso, assim. Foi muito, muito legal. Acho que a primeira foi muito bacana. E, cara, eu quero que isso aconteça uma vez a cada 15 dias, pelo menos, tá?
junto com vocês. Então, o Palma depois vai propor, eu vou propor um tema para a gente discutir para o próximo, tá? E, ó, eu vou pedir uma coisa. Vocês podem gravar um stories no Instagram falando sobre como foi a mentoria junto com a galera. Pode marcar todo mundo que estava aqui, quem tiver todo mundo no Instagram, ou fazer um post no LinkedIn falando sobre. Isso ajuda muito, não é glória pra gente não, tá, guys? Pra mim, Palma, mas isso ajuda muito a fortalecer a comunidade, a trazer mais gente interessada para dentro, tá? Então seria muito legal se vocês soltassem para o mundo esse nosso papo aqui, insights e etc. E mulheres, eu quero mais mulheres aqui, tem muito cueca nessa comunidade, a gente precisa mais da força da mulherada aqui dentro. Quero trazer Paula, Renata, vamos conversar para ver se vocês trazem alguma coisa também relacionada ao que vocês têm feito. Quero mulheres liderando aqui também os nossos papos. É importante essa diversidade aqui, né? Já estamos no ano 2019 e ainda tem cueca demais em algumas coisas. Então, vamos dar voz. A gente precisa ouvir mais vocês, o que vocês têm feito aí. Tá bom? Muito homem, muito cueca. Bota a ordem na casa aí, Paula. Porque tem muito cueca aqui, muito cueca. Manda dar tapa na cara de todo mundo aí. Brincadeira. Mas é isso. É importante, tá? É importante mesmo a gente ter essa diversidade. Bom, beijo. Bom final de semana para vocês. Eu vou jantar agora. E calma, dá tchau aí. Galera, quem quiser dar tchau, pode dar tchau. Abração aí. Bom fim de semana para todos, viu? Aproveitem bem. Legal. Valeu, galera. Fala tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.